mais um vídeo para o canal. E agora eu vou tentar falar mais uma vez de maneira resumida, não fazer um vídeo longo, sobre um pensamento que eu tenho em relação ao mito que eu acho que é muito recorrente, que é muito popular, que é o mito de uma relação causal entre a sabedoria e a idade, ou o oposto, a idade em relação à sabedoria, de que quanto mais velha uma pessoa se torna, mais sábia ela se torna, porque supostamente ela acumula mais experiências e isso inevitavelmente se constitui em conhecimentos, em aprendizados sobre a vida. Mas a realidade parece que não é bem essa, né? De que primeiramente nós temos que pensar nos termos, né? Especialmente na sabedoria. A sabedoria que é a busca, o amor pelo conhecimento, né? Antes de tudo, pelo próprio conceito, você tem uma ideia de sabedoria mais como um sentimento do que como uma habilidade ou uma capacidade. Mas, no final das contas, você pode-se também considerar a sabedoria como uma capacidade muito importante, muito poderosa e talvez também rara. E justamente por ser tão rara, né, que é pouco provável que todas as pessoas que estão envelhecendo, que já chegaram na velhice, estão se tornando sábias, mais sábias. Muitas pessoas confundem a sabedoria com erudição, acham que o sábio é aquele que sabe de tudo, né? Mas eu tenho uma opinião um pouquinho discordante em relação a esse conceito de sabedoria. Eu acho que o sábio é aquele que julga muito bem, é aquele que aprende com as suas experiências, com certeza, acumula conhecimentos, com certeza, mas não necessariamente chega a um nível de erudição. Ele aprende o máximo que ele consegue, porque cada um tem a sua capacidade, né? Tem as suas capacidades, seus níveis de capacidades. Existem tem pessoas que têm um potencial cognitivo menor que outras, né? Então, eu acho que a sabedoria ela não é dependente da quantidade de conhecimentos que você consegue acumular, ou de experiências ou de aprendizados que você consegue ter através de experiências, mas mais em termos de qualidade, né? Quão valiosos esses aprendizados, esses conhecimentos são. Então, porque existem pessoas que têm um amplo conhecimento geral, sabem de tudo um pouco, né? Física, química, matemática, ciências biológicas, ciências humanas, só que em termos de inteligência emocional elas deixam muito a desejar. Em termos de racionalidade, elas podem saber, mas não sabem aplicar o que elas sabem, ou elas acumulam muitas informações, não necessariamente conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas aí, pelo que parece, pessoas com alta capacidade cognitiva, altas capacidades cognitivas, que acumulam pseudo-conhecimentos, pseudociências, acreditam em pseudociências. Então, aí nós temos essa questão da qualidade versus a quantidade. Muitas pessoas acham que a sabedoria acabam, né, implicitamente deixando a entender que elas acreditam que sabedoria é uma questão de quantidade. Só que, na verdade, eu acredito que seja mais uma questão de qualidade. Mas, independente do conceito que está sendo ampliado, está sendo adotado, se é esse conceito que eu acho mais relevante, ou se é o conceito que outras pessoas talvez tenham sobre a sabedoria, a questão principal aqui é esse mito de que exista uma relação causal. Quanto mais velho um ser humano se torna, mais sábio ele se torna, porque ele supostamente teve mais experiências de vida e parece que automaticamente ele aprende com as experiências. Não é bem isso que acontece. Você pode ter muitas experiências e você aprender muito pouco com elas. Ou até pior, você aprender errado, ou desaprender, não sei o termo que usar aqui.
Então, não dá para você dizer que uma pessoa mais idosa, ela se torna automaticamente mais sábia que os outros. Esse é um mito muito antigo, de que os mais antigos, provavelmente baseado na ideia da transmissão, dos conhecimentos de uma cultura, de um povo, de uma comunidade, que os mais velhos transmitiam aos mais novos. Então surgiu essa ideia, do velho sábio, Só que na verdade não é, eu acredito que não seja bem isso. Por quê? Porque as evidências nos mostram que existem muitas pessoas idosas que definitivamente não são muito sábias. Existem, pessoas muito mais jovens que já demonstram um nível, de discernimento intelectual e moral grande, mesmo sendo muito novas. E tem essa questão também, que forçosamente alguém precisa aprender com base na experiência. A ciência é uma demonstração de que muitas vezes você pode aprender sem ter que experimentar algo. Um exemplo, você não precisa ficar doente para você saber que existe uma doença. Você não precisa ficar doente de doença X para saber que ela existe, para acumular conhecimento sobre essa doença. Então essa é uma demonstração de que essa relação causal entre sabedoria e velhice e idade avançada é um mito real mesmo, muito comum, muito recorrente. Vira e mexe tem alguém falando sobre isso. Eu vejo muitos poetas e escritores falando sobre isso. Só que na verdade não é bem isso, A sabedoria, você não tem que se tornar mais velho para se tornar mais sábio. Mas aí também teria a questão de que as pessoas mais novas são mais impulsivas, as pessoas mais velhas se tornam mais comedidas, mas eu não sei se dá para dizer isso também não. Dá para concordar que toda pessoa, todo mais jovem, todo aquele que é muito jovem ou mais jovem, ele é inconsequente, é impulsivo. Existem as variações de personalidade, Então isso meio que problematiza essa afirmação. Então é isso. E também a própria questão da sabedoria, um termo que eu usei bastante um certo tempo. Hoje em dia eu acho que talvez a sabedoria real mesmo é a racionalidade, a capacidade racional, que realmente pode ser considerada realmente aquilo que nós podemos ter. Nós temos em níveis variados, na verdade. Então é a racionalidade, a capacidade de discernimento do que é verdadeiro, do que é falso, de pensar de maneira ponderada. E, desculpa, mas você não precisa chegar depois de 60 anos, para você se tornar uma pessoa mais sábia ou mais racional, mais ponderada, mais sensata. Tem muitas pessoas aí idosas que definitivamente não são. Até acredito que a maioria delas capengam um pouco nessas capacidades, Até por uma questão cultural, geracional. Pessoas que cresceram em culturas conservadoras, mais religiosas, ainda que as novas gerações não sejam lá muito melhores. É mais uma questão individual mesmo, até pelo que parece, parece muito provável da raridade dos mais sábios ou dos mais racionais. Então é isso. Tchau.